Vamos continuando. Guilherme. Tá, você vai estar aqui, na verdade, ela não. Tainara. Mariana, Luiz, Gabriel. Douglas, Alisson. Tá faltando a Joelma. Tá faltando a Magna. Sérgio. Luiz. Luiz tá aqui já. Tô contabilizando quem tá faltando. Ah, beleza. Tá faltando a Magna, mas aí o pessoal vai entrando aqui. Tá faltando 4 pessoas, na verdade, que estavam na última aula, né? Do pessoal tá faltando muita gente, né? Mas eu espero do fundinho do meu coração que todos estejam acessando o SF Web e assistindo minhas aulas lá depois, né? Porque eu sei que a rotina de vocês está muito diferente, né? Então nem todo mundo consegue assistir a aula no momento em que ela está sendo dada. Mas desde que ela seja assistida depois, desde que vocês não fiquem com dúvida, né? Tá tudo bem. O Arthur, com sua ilustre presença, tava com saudade do Arthur, uai. Roberta, Fala, bem. você estava explicando que se o título não for exigível, aí não é possível o procedimento de liquidação, né? Não, na verdade, líquido. Se ele Ele não não for for líquido, não é possível e aí não vai poder executar. Aí você falou o que tem que fazer e eu perdi esse finalzinho. Então, se eu tiver um título, por exemplo, ilíquido, né? Um título executivo extrajudicial, Rose, que não tem liquidez, não existe o procedimento de liquidação de título executivo extrajudicial. Procedimento de liquidação de sentença, né? Chama liquidação de sentença, mas a gente já falou que não é só sentença que pode ser liquidada, né? A liquidação, ela está ligada aos títulos executivos judiciais. Então, se por um acaso eu estiver diante de um título executivo extrajudicial ilíquido, né? Eu não consigo executar esse título. Então, o que eu vou ter que fazer para poder receber esse título? Eu vou ter que instruir um processo de conhecimento, e aí pode ser uma ação de cobrança, uma ação ordinária, enfim, para poder, no caso, formar o título executivo judicial daquela obrigação, para, num segundo momento, fazer o cumprimento de sentença. Entendeu? Porque no caso do título executivo extrajudicial, não existe procedimento de liquidação. Então, se eu tiver um problema, vamos supor um cheque, tá? Que eu tiver algum problema com relação à liquidez, uma nota promissória, enfim, se eu tiver alguma dúvida a respeito, né, daquele título, eu não tenho como fazer a liquidação, eu não tenho como estabelecer o quantum do título através de um procedimento de liquidação. E a liquidação, ela serve exatamente para isso, né? Para que seja estabelecido o quantum devido, o quantum da prestação, né? Então, já que eu não tenho essa possibilidade, né, de fazer esse procedimento de liquidação, tá? O que me resta a fazer nessa situação é ajuizar uma ação de conhecimento, e aí vai ser uma ação de cobrança, uma ação ordinária, para formar o título executivo judicial, com todas as garantias, né, enfim, e aí, num segundo momento, fazer o cumprimento de sentença. Entendeu? Você pode dar um exemplo que não seja uma ação de cobrança? Posso. Eu tô falando aqui assim, se a gente for pensar em quantia, seria uma ação de cobrança, mas pensa comigo uma obrigação de fazer. No caso de uma obrigação de fazer, numa obrigação de entrega de coisa, se eu tiver algum problema com relação ao quantum, né? Ou seja, ao que seria entregue, ao que seria prestado, aquela certeza a respeito da obrigação, se eu não tiver, eu vou ter que fazer uma ação ordinária, entendeu? Não vai ser uma ação de cobrança. A cobrança, ela está ligada à quantia. Então, se por um acaso o problema da liquidez for relativo a uma quantia,
né, no caso de um título executivo extrajudicial, aí vai ser uma ação de cobrança. Mas se o problema da liquidez estiver ligado, por exemplo, a uma obrigação de fazer ou uma obrigação de entrega de coisa, Rose, aí não vai ser uma ação de cobrança, vai ser uma ação ordinária. Aí vai ser uma ação de obrigação de fazer, vai ser uma ação de obrigação de entrega de coisa, entendeu? Beleza? Tranquilo? Bom, beleza. então ótimo. Então, gente, haverá nulidade da execução, né? A gente estava falando a respeito dessa nulidade de execução. Tá faltando uma pessoa. Fugiu. Não sei quem que é. Que estava na minha última aula e não tá aqui. Bom, mas às vezes daqui a pouco chega. Né? Daqui a pouco a pessoa chega. O que acontece é o seguinte, gente. Haverá nulidade, então, da execução se o título executivo extrajudicial não for certo, nem líquido, nem exigível, tá? Então, ele tem que ter esses 3 requisitos necessariamente para que seja viável a execução, né? Haverá também nulidade da execução, gente, se o executado não for regularmente citado, tá? E daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito dessa questão da citação no processo de execução, tá? E haverá também a nulidade da execução se por um acaso ela for instaurada, se a execução ela for ajuizada antes, né, de haver o implemento da condição ou do termo. Aí, gente, eu vou falar que o legislador ele foi um pouco redundante, né, a respeito aí desse inciso 3. Por que que ele foi um pouco redundante a respeito do inciso 3, gente? Porque, na verdade, a questão de se verificar condição ou termo, ou seja, evento futuro e incerto no caso da condição, ou evento futuro e certo no caso do termo, está ligado à exigibilidade, né? Então, isso já está sendo tratado no inciso 1 do artigo 803. Mas, né, o legislador ele quis ser bem específico a respeito da questão da exigibilidade, no caso, né, das obrigações estarem subordinadas à condição ou termo. Mas, na opinião, né, da sua humilde professora de processo civil, né, eu acho que foi redundante. Isso já está sendo tratado na exigibilidade, não tinha necessidade. Talvez você até fizesse um adendo aí no caso da exigibilidade, colocasse entre parênteses, alguma coisa nesse sentido. Acho desnecessário o inciso 3, né, tratar especificamente de uma situação que já está dentro do requisito da exigibilidade. Mas quem sou eu, na verdade? Sou uma simples professora, tá? Bom, e aí, gente, essa nulidade ela vai ser pronunciada de ofício pelo juiz, lógico, né, gente? Porque se trata de nulidade absoluta, ou a requerimento da parte, né? Então, ela pode ser pronunciada de ofício pelo juiz? Pode, tá? Ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. O que é embargos à execução? A gente vai estudar ainda os embargos. E aí, gente, os embargos à execução, eles constituem a defesa do executado no processo de execução. Lá no cumprimento de sentença, a gente estudou que a defesa do executado é feita através de qual figura, qual instituto? Como é que chama, gente, a defesa do executado lá no cumprimento de sentença? Impugnação. Impugnação, né? Muito bem, tá? Num processo de execução de título executivo extrajudicial, gente, a defesa do executado é feita através de embargos, tá? Embargos do devedor ou embargos à execução. Tem doutrinador que se refere, né, a esse instituto por meio de falando que seria embargos do devedor. Tem outros que falam embargos à execução, mas é a mesma figura, tá? É a mesma coisa, né? A gente vai estudar ele um pouquinho mais adiante. Os embargos são fantásticos. Prometo a vocês, é muito legal, tá? Mesmo, legal demais. Bom, quando é que eu vou ter, então, nulidade de citação? Porque aqui a gente sabe que a execução vai ser nula se, por um acaso, né, a citação não for feita com as prescrições devidas em lei, né, se o executado não for regularmente citado. Ah, professora, qual que é a forma que eu tenho para poder, no caso, fazer a citação do executado? Bom, gente, a gente pode, né, em tese, aplicar, aqui no caso da execução, todas as regras que a gente já estudou lá no processo de conhecimento, né? Então, o artigo 246, ele é bem claro quando ele lista ali as possibilidades de citação do executado, né? Primeira coisa, vocês lembram o que é citação?
Eu quero crer que sim, né? Porque a gente chegou a esse ponto aqui da matéria, então eu imagino que sim, porque vocês já tiveram isso também comigo lá em processo de conhecimento. Mas o que é a citação, né? Citação é o ato através do qual eu chamo em juízo, né, uma pessoa para poder figurar como ré ou como executada, tá? Para ser parte no processo, né? A partir do momento que a pessoa ela é citada, ou seja, ela recebe esse chamamento para poder integrar o polo passivo da ação, né? A partir desse momento, todas as comunicações que são feitas no processo são feitas por meio da intimação, tá? Então, a citação ela acontece uma vez só, né, gente? Havendo a citação válida ali, né, seguindo todos os requisitos legalmente estabelecidos pelo Código de Processo Civil, ela vai acontecer uma vez só, tá? E aí, todos os demais atos processuais, eles são comunicados às partes, ou seja, né, autor, réu, exequente, executado, bem como atos de comunicação às testemunhas, ou seja, chamar essa testemunha para poder, no caso, prestar um depoimento. Isso é feito através de intimação, tá? Então, as intimações, elas são praticadas visando a comunicação dos atos processuais, né, a publicidade dos atos processuais. E aí, gente, em tese, a citação no processo de execução ela pode ser feita naqueles termos lá do artigo 246. Então, posso fazer por meio de correio, posso fazer por meio de oficial de justiça, por escrivão-chefe de secretaria, se a pessoa estiver presente no fórum, tá? Por edital ou por meio eletrônico, né? O que acontece, gente, é que pela peculiaridade do processo de execução, em regra, tá? No processo de execução, em regra, essas citações elas vão se dar por meio de oficial de justiça, sobretudo quando a gente fala de uma execução por quantia certa, né? A gente vai estudar ainda a execução por quantia certa e vocês vão ver que ela é uma execução bastante peculiar, tá? Em que o oficial de justiça ele vai fazer a citação do executado, por quê? Porque ele tem que fazer essa citação por meio de mandado, ele fica com uma cópia do mandado e fica aguardando o prazo para poder ver se o executado vai pagar a obrigação ou não. Se ele não paga a obrigação no prazo que está estabelecido lá no Código de Processo Civil, que é de 3 dias, a gente ainda vai estudar isso, ele volta com a cópia do mandado para já fazer a penhora de bens. Entende? Então, assim, não teria como, não seria viável fazer essa execução por quantia certa por meio de correio, por exemplo, né? Ou por meio de uma citação eletrônica, por exemplo. Tá? Então, via de regra, né, nas execuções, execução de entrega de coisa, execução de fazer, de não fazer, ainda é possível a gente utilizar as outras formas previstas, ok? Mas a citação, que seria, por exemplo, o correio, que era a regra geral que a gente estudou em relação às citações. Mas no caso de quantia, gente, vai ser oficial de justiça, tá? Ai, professor, e se por um acaso o réu tiver desaparecido, né? Ou é possível, se o réu se ocultar, é possível fazer citação por hora certa? Sim, é possível, tá, gente? Então, assim, tudo que a gente estudou em relação às citações se aplicam aqui no caso das execuções. Só que algumas serão mais específicas. No caso da quantia, por exemplo, oficial de justiça. Sendo por oficial de justiça, pode ser feita por meio de hora certa, citação por hora certa, se houver suspeita de ocultação e não encontrar o executado? Pode ser feita. Se o executado estiver em local desconhecido, inacessível, ignorado, né? É possível fazer a citação por meio de edital? Sim, é possível, tá? Se por um acaso esse executado ele tiver cadastro, né? E aí for viável essa citação por meio eletrônico, é possível fazer essa citação? Sim, tá? Então, assim, é possível a gente utilizar a regra geral do que vocês já estudaram, só que aí quando for alguma coisa específica, eu vou falar para vocês, né? Igual quando a gente fez, quando a gente estava estudando os cumprimentos de sentença, que eu havia falado para vocês o seguinte, que a gente faz essas intimações lá no cumprimento de sentença, na pessoa do advogado, se tiver, né, gente, até 1 ano do trânsito em julgado, ou carta com aviso de recebimento, se passar desse prazo, se ele não tiver procurador constituído nos autos, se ele tiver sido defendido pela Defensoria Pública. Mas aí eu falei para vocês que no caso de cumprimento de sentença de alimentos urgentes, a intimação é por meio de oficial de justiça.
né? Então, eu ressaltei isso. Então, quando fugir a regra geral, gente, eu vou sempre especificar para vocês, tá? Mas nesse momento eu preciso que vocês entendam que é possível, né, de forma geral, tá? Que sejam aplicadas todas as normas que nós estudamos de citação aqui também no processo de execução, tá? Levando em consideração as especificidades que eu vou abordando para vocês à medida que a gente for estudando a matéria. Ó, nesse caso tem que ser oficial de justiça, gente. Não tem jeito de fazer citação por meio de correio, tá? Mas aí eu vou destacando isso para vocês. Tranquilo até agora, gente? Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá rápido? Porque às vezes eu vou empolgando, vou falando rápido demais. Tranquilo, tranquilo. Beleza? Então, ótimo. E aí a gente vai ver, inclusive, gente, que no caso de o réu, né, estar em local desconhecido e tudo, a gente vai poder fazer essa citação, se for uma execução por quantia, a gente vai poder fazer essa citação por meio de edital, mas antes de fazer essa citação por meio de edital, a gente vai fazer uma coisa muito interessante que chama o arresto dos bens, tá? Então, se a pessoa, por exemplo, tiver, vamos supor, isso é só para poder aguçar a curiosidade de vocês, nós vamos estudar isso ainda, tá? Mas vamos supor que o réu, né, o executado, ele se esconda do oficial de justiça, tá? O oficial de justiça foi lá para poder promover a citação dele, né, para ele poder efetuar o pagamento da quantia no prazo de 3 dias, tá? Isso é execução por quantia certa. E aí vamos supor que o executado então esconde, né? Se o executado esconder, gente, tem problema nenhum. Sabe o que vai acontecer? O oficial de justiça vai arrestar tantos bens quantos bastem para garantia da execução. Basicamente, o que vai acontecer é o seguinte: o oficial de justiça vai virar e falar assim, quer dizer que ele está escondendo, né? Ele não está aqui agora, né? Não tem problema não. Eu vou fazer o arresto dos bens, ou seja, eu já vou inviabilizar todos esses bens para poder garantir futura execução. O arresto, gente, é uma pré-penhora, tá? É como se eu estivesse fazendo uma pré-penhora dos bens. Qual que é o intuito desse arresto? Né? Eu já vou garantir basicamente aquela execução e vou fazer a pessoa aparecer. Porque se o que estava fazendo ela se esconder, né? E a gente sabe que isso acontece muito na prática, tá? O que estava fazendo ela se esconder era o medo dela perder os bens, ela já está ali com os bens inviabilizados antes mesmo de ser citada. Né, mas são cenas dos próximos capítulos. E aí, se essa pessoa continuar sumida, inclusive, eu vou fazer a citação dela por edital depois, mas os bens dela já vão estar apreendidos. É muito legal, tá? Cenas dos próximos capítulos que a gente vai estudar aí um pouquinho mais adiante. Gente, tem alguma dúvida? Aí eu coloquei, beleza, eu coloquei para vocês no material escrito, né? Dica da professora: caso não haja título ou não se verifique que o título contém obrigação líquida, certa e exigível, a execução ela vai ser nula, né? E coloquei um casinho prático aí para vocês, ilustrativo mesmo. Maria ajuizou a ação de execução de quantia em face de Joana. Entretanto, o título juntado, qual seja um cheque, estava prescrito. Neste caso, o que vai acontecer? A execução é nula, tá? Já que o título juntado não é hábil à continuidade do procedimento executivo por conta de sua prescrição. Além disso, gente, se a Maria quiser receber a obrigação do título, né, que está prescrito, então que não é mais viável a gente fazer a execução, ela vai ter que ajuizar, nesse caso, uma ação de cobrança, né, ou uma ação monitória, tá? Nesse caso aqui a gente vai, no semestre que vem, a gente vai estudar um pouquinho a respeito da questão da ação monitória. Ela é uma ação de procedimento especial, um misto de execução e processo de conhecimento. Ela é bem interessante, mas nós vamos estudar ela um pouquinho mais adiante, no semestre que vem, porque ela é uma ação de procedimento especial. Então, a Maria ela teria condições de receber esse crédito apenas por meio de uma ação de cobrança ou por meio de uma ação monitória. Ela não teria condições de receber esse cheque prescrito por meio da ação de execução, porque o título dela ele não é mais exigível, né, gente? A partir do momento que o título está prescrito, ele perde a característica da exigibilidade, né? Vocês, inclusive, até já estudaram isso. Professora, e se a obrigação tiver prescrita?
Se a obrigação tiver prescrita, gente, aí não tem jeito de fazer nada. Não tem nem como mover processo de conhecimento, tá? Se só o título está prescrito, mas a obrigação não, eu consigo cobrar essa obrigação por meio de processo de conhecimento. Agora, se a obrigação já tiver prescrita, já era, né? Não tem jeito de cobrar de jeito nenhum. Aí, como é que eu vou saber se a obrigação está prescrita ou não? Artigo 205 e 206 do Código Civil. Todos os prazos prescricionais estão descritos no artigo 205 e 206 do Código Civil, tá? Se não tiver ali é porque não é prescrição, né? A gente já falou a respeito disso. Aí, como é que chama essa obrigação prescrita mesmo? Vou explicar, Jojo. Como que chama a obrigação prescrita? Qual que é o nomezinho que a gente dá para ela? Aquela que eu não posso mais exigir, mas que eu... Como é que chama, gente? Obrigação natural, né? Vocês lembram dela, né? Deixa eu explicar aqui a dúvida da Joel. Me explica, por favor, se for instaurada antes de verificar a condição ou termo. Artigo 803, inciso 3. Explico sim. A Joelma está com uma dúvida referente aí ao inciso 3 do artigo 803, tá? Eu falei para vocês, inclusive, que esse inciso 3 é mais do mesmo, porque ele fala a respeito de a execução é nula a execução se for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Por que é que a gente tem uma nulidade de uma execução se não for observado esse requisito da condição ou do termo? Vamos primeiro lembrar o que é condição ou termo. Condição é evento futuro e incerto. Termo é evento futuro e certo. Então, condição: um navio chegar até o porto, um avião chegar até o aeroporto, uma pessoa se casar, uma pessoa ter um filho, né? Isso tudo são condições, né? Eventos futuros e incertos. Termo: morte de alguém. Todo mundo vai morrer um dia, a gente só não sabe quando. Mas a morte é termo, ela é futura e certa, tá? As datas do mês, né? Os dias do mês, as estações do ano, os feriados, enfim, gente, né? Os feriados, dia de trabalho, Natal, Carnaval, todo ano tem, tá? Então, isso é termo, né? São eventos futuros e certos, tá? Então, o que é essa questão de ter que necessariamente comprovar essa condição ou termo para o juiz? Isso está ligado, Joelma, ao requisito da exigibilidade. Por quê? Uma obrigação ela só é exigível e um título executivo extrajudicial só será exigível se ele tiver vencido e não tiver sido pago. Se por um acaso o meu título ele não venceu ainda, se ele estiver subordinado a uma condição e essa condição ainda não foi implementada, ou se esse título estiver subordinado a um termo, ou seja, uma data, e esse dia ainda não chegou, não tem como eu executar. Vou te dar um exemplo, tá? Você emite um cheque não, uma nota promissória, tá? Porque cheque é pós-datado, enfim, isso pode dar alguma confusão, mas vamos colocar uma nota promissória, tá? Essa nota promissória tem a data de vencimento de 20 de maio de 2020, tá? Eu posso, por um acaso, entrar com uma ação de execução agora contra você, 30 de abril de 2020? Pode, Jojo? Sim ou não? Jojo? Joel? Não posso. Por que eu não posso? Porque o termo, que seria a data do dia 20 de maio de 2020, ainda não chegou. Então, se essa data ainda não chegou, eu não posso fazer a execução antes, entendeu? Para que o título ele possa ser executado, é necessário que ele seja exigível. Para que ele seja exigível, quer dizer que a obrigação que está ali nele já venceu e não foi paga, entendeu? Então, eu só posso executar essa nota promissória se depois do dia 20 você não tiver pago ela. Chegou dia 20, você não pagou a nota promissória, eu posso já fazer a execução? Posso. Por quê? Porque aí o título ele já é exigível. E aí eu já consigo comprovar, gente, para o juiz que essa execução ela foi instaurada depois de ocorrer o termo.
Entendeu, Joelma? Joelma, beleza. Gente, alguma dúvida? Mais alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Não. Tá beleza? Vocês estão conseguindo, então, acompanhar direitinho as execuções? A partir da próxima aula, gente, né? Ou seja, segunda-feira, a gente já começa as execuções em espécie, tá? Eu vou disponibilizar um material para vocês, mas se vocês já quiserem, né, dar uma lida no código, na parte das execuções, a gente vai começar a falar a respeito do artigo 806, tá? Nós vamos falar da execução de entrega de coisa certa e de coisa incerta, né? Eu já havia adiantado isso para vocês quando a gente falou do cumprimento de sentença, e aí eu já tinha falado para vocês, gente, cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa é sempre de coisa certa, porque isso já foi individualizado lá na formação do título. Agora, no caso de título executivo extrajudicial, a gente tem a possibilidade das duas situações, de obrigação de entrega de coisa certa ou de obrigação de entrega de coisa incerta, tá? Então, na próxima aula, a gente já vai fazer o estudo desse tipo de execução, né? Aí a gente estuda, então, execução de obrigação de entrega de coisa certa, de coisa incerta. Depois, a gente vai falar um pouquinho das execuções de fazer e de não fazer. E aí, a gente entra, né, na cereja do bolo, que é a execução por quantia. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque vocês vão observar que o procedimento de execução, de entrega de coisa, de fazer e de não fazer, é muito parecido com o que a gente já estudou no cumprimento de sentença, tá? Vai ter algumas modificaçõezinhas, por exemplo, ao invés de ser intimação, igual a gente estudou até agora, né, lá no procedimento de cumprimento de sentença, vai ser citação, tá? Não tem multa por litigância de má-fé, né? Nos títulos executivos extrajudiciais não tem a previsão dessa multa, tá? Nas execuções em espécie. Então, vai ter algumas peculiaridades, mas o procedimento em si é muito parecido com o que a gente já estudou. Então, vocês não vão ter dificuldade de entender o procedimento de execução nas obrigações de entrega de coisa, de fazer e de não fazer. Vocês não vão ter dificuldade porque vocês já aprenderam isso. Já na obrigação de quantia, gente, na execução de quantia certa por título executivo extrajudicial, ela é diferente do que a gente estudou no cumprimento de sentença. Então, ela, geralmente, assim, vocês ficam um pouco confusos porque o procedimento é diferente, tá? É muito, muito legal o procedimento não é complicado nem nada, mas, assim, às vezes vocês confundem. Então, para a casa de vocês, estudarem os cumprimentos de sentença, tá? Por quê? Porque se você guarda como é que é o procedimento de cada cumprimento de sentença, agora que a gente vai entrar nas execuções em espécie, vocês não confundem uma coisa com a outra, né? Uma coisa que às vezes acontece na minha prova de vocês confundirem um procedimento com o outro. Por favor, gente, não confundam. Belezinha, queridos do meu coração? Bom, mais uma vez, então foi um prazer estar com vocês, né? Como sempre. O WhatsApp, o grupo de WhatsApp tá aberto, né, gente, para vocês tirarem qualquer dúvida, tá? O que eu puder ajudar, né, podem me chamar, tá? Professora, eu quero desabafar, pode desabafar também, não tem problema, né? O que eu puder ajudar vocês, eu tô disposta aí, vocês sabem disso, tá bom? Professor Roberto, Pois não. só para que eu tô me cobrando aqui de fazer essa pergunta. Diga. Essa questão que a senhora disse sobre a pré-penhora, cabe ou serve para a pensão alimentícia também? Não. Não, Só se o procedimento de pensão, né, vamos lá. Se eu tiver uma execução de título executivo extrajudicial de alimentos, tá? Né, assim, se eu tiver um acordo celebrado pelas partes com a presença de duas testemunhas, ou um acordo que foi ali feito pelo advogado das partes, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, que a gente já estudou nessa figura lá dos títulos executivos extrajudiciais. Eu tenho um título extrajudicial de alimentos, né, de pagamento, de obrigação de pensão alimentícia. O que acontece? O procedimento de execução extrajudicial, né, nesse caso,
é bem semelhante ao que a gente já estudou no cumprimento de sentença. Então, a gente tem os alimentos urgentes e os alimentos não urgentes. Os urgentes, quais são? Até as 3 últimas prestações que antecedem o ajuizamento da ação de execução de título executivo extrajudicial de alimentos. Então, o procedimento, a gente vai ter o procedimento de alimentos urgentes, que é aquele procedimento que a gente já estudou no cumprimento de sentença, só que com algumas diferenças na execução. Ao invés dele ser intimado, aqui ele vai ser citado. Então, haverá a citação do executado para, em 3 dias, pagar, justificar a impossibilidade ou comprovar pagamento, sob pena de prisão e de protesto relativo ao pronunciamento judicial. Mesma coisa, protesto do título, tá? É a mesma coisa. E a gente tem os alimentos não urgentes. No caso dos alimentos não urgentes, cabe o arresto sim, tá? Então, da 4ª prestação para trás, vai caber o arresto de bem sim. Se por um acaso, né, eu estiver fazendo uma execução de título executivo extrajudicial de alimentos não urgentes, ou seja, da 4ª prestação para trás, a pessoa está devendo muito, está devendo desde janeiro do ano passado, por exemplo. As 3 últimas prestações, alimentos urgentes, pena de prisão, e da 4ª prestação até janeiro do ano passado, eu vou cobrar sob pena de penhora de bens. Aí, nesse caso, Luiz, cabe sim, tá? Se o oficial de justiça chegar na casa, né, do executado para poder promover a citação dele, não encontrar, ele vai poder arrestar tantos bens quantos bastem a garantia da execução. Por quê? Porque no caso do título executivo extrajudicial, se a gente estiver diante de um procedimento de alimentos não urgentes, o procedimento que a gente vai utilizar é de quantia certa. Beleza? Mas sob pena de prisão não tem jeito de fazer esse arresto de bens não, tá? Só é possível fazer esse arresto de bens no caso dos alimentos não urgentes. Beleza? Obrigado. Beleza. Tranquilo? Ótimo. Então, Obrigado. ótimo. Perfeito, então, gente. Então, um beijo enorme para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam no WhatsApp, tá bom? Que eu respondo vocês, tá? Um beijo. Então, até terça-feira. Façam para casa, viu? Estudar cumprimento de sentença. Né? Pode parecer, a professora fica falando isso toda vez. Tudo. Gente, é porque é importante. Tá? Porque daqui para frente a gente vai começar a estudar a execução. E aí, assim, vocês têm que ter bem certinho na cabeça de vocês como é que é o procedimento do cumprimento de sentença, para vocês não confundirem uma coisa com a outra. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Bom feriado. É mesmo, amanhã é feriado. A gente até esquece que amanhã é feriado. Né? Um beijo enorme para vocês. Vou corrigir as peças de vocês. Tá? Um beijo, gente. Beijo. Isso, Fiquem com Deus. Até terça-feira. Beijo. Amém. Com Deus também.